Chileno, o que acontece com o ser humano depois que morre? Então, nesse ponto eu sou bem materialista e epicurista. Né? Epicuro, ele tinha uma frase que ele dizia assim: não tem por que se preocupar com a morte, porque quando você é, a morte não é. E quando a morte é, você já não é mais. E para Epicuro, a morte era a ausência de sensações. Então, eu não acredito em absolutamente nenhuma transcendência metafísica. Então, para mim, morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Essa vida é a única que eu tenho. E aí me remete muito a uma obra de Dostoiévski chamada Irmãos Karamazov, né? E onde existiam dois irmãos, um era ateu e o outro não era. E um pergunta assim, bom, o que não era ateu pergunta pro ateu, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Tudo é permitido. E tudo é permitido, tudo pode? E a resposta para mim é não. Exatamente porque eu não acredito em nenhuma vida depois dessa, essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. O melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor amigo possível. O que eu acredito? Eu acredito no legado, na eternidade do meu legado. Então, enquanto tiverem alunos meus, que nem hoje eu tenho alunos que já estão formados na faculdade, estudaram comigo no colegial, e eles me mandam mensagem até hoje falando, nossa, professor, você é o melhor professor que eu tive. Enquanto eu tiver meus filhos, meus netos falando de mim, enquanto tiver alguém assistindo uma aula minha, um podcast no YouTube, ou lendo um livro meu, eu vou estar vivo. A hora que eu cair no esquecimento, acabou. E vai acabar, porque o Sol vai engolir a Terra, segundo cientistas. Sim, isso é uma teoria, né? Mas assim, mas pra mim eu nem vou chegar a ver, né? Nem eu, nem meus filhos. Então assim, pra mim, acabou. Por isso que eu tento viver, assim, eu tento viver o que a gente chamou de mindfulness, né? O presente momento realmente. Porém, isso não pode se traduzir em irresponsabilidade pro futuro. Até porque eu sou pai de família, eu tenho que pensar na minha aposentadoria e tal. Então eu penso num futuro, mas num futuro aqui, imediato, na Terra. Se eu morrer, morri. E quem vai sofrer são as pessoas que por acaso vão sentir falta de mim e outras ficarão alegres porque não estarei mais aqui. Mas como você explica a situação de uma pessoa boa que sofre perseguida, injustiçada, enquanto outra que é criminosa, sem vergonha, se dá bem, se enche de riquezas, de mulheres? Então, essa é uma questão muito, muito legal, Paulo, porque assim, a verdade é que eu não explico. Né? Para mim o mundo é injusto. O mundo sempre foi o que foi, né? Eu achava engraçado, eu lembro que eu fiz uma live na pandemia que o pessoal falava assim, foi preciso uma doença para ensinar a humanidade a ter amor. Eu falava, gente, não vai mudar bosta nenhuma, o mundo já passou por pandemias piores e o mundo sempre foi ruim, vai continuar sendo ruim com as pessoas ruins. Então assim, eu não explico, não, porque para mim não existe uma lógica que governa o mundo. Não existe. O mundo ele é ditado por pessoas que dominam o mundo, né, economicamente falando e politicamente falando, e o resto é a mais pura aleatoriedade da vida, entende? E aí tem gente que realmente é ruim e se dá bem, tem gente que é boa e sofre, né? Existem doutrinas, como é o caso da doutrina espírita, que tenta explicar a karma de outras vidas e tal, mas para mim também é mera desculpa, e aí Marx vai chamar de manipulação ideológica. É uma maneira de tentar aceitar a vida como é agora. Né? Marx dizia, e eu não sou marxista, tá? Eu só tô citando Marx, mas não sou marxista, mas tem algumas coisas que ele fala que eu vejo lógica. Que ele fala assim, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Né? Porque tem coisas que é revoltante realmente, você vê o cara fazendo um monte de merda, o cara se dando bem, e você cuidando da sua família, você sendo honesto e tal, e parece que tem cara que parece que nada dá certo na vida dele. Mas assim, a vida é essa, é a única vida que a gente tem. O que a gente pode fazer? Tentar ser o melhor possível e tentar estar sempre evoluindo. Na minha visão, é isso.